seguir o nosso roteiro. Então, na medida em que a gente amadurece por dentro dos 8 pontos da meditação do Prajnaparamita, a gente vai chegando à percepção daquilo que eu estava descrevendo hoje no final da manhã como a mandala da natureza Vaja. Aí eu descrevi assim, como que a gente vai indo um ponto, outro ponto, outro ponto, vai olhando, de repente a gente vê a dimensão toda coletiva, né, que nos introduz a noção da mandala, propriamente, né? Então isso vai nos permitir repousar com esse olhar, esse mudra, de reconhecer o conjunto como manifestação dessa natureza Vaja. Ou seja, como a própria expressão da natureza Vaja. No Prajnaparamita, essa tradução do texto do ensinamento de Sua Santidade Dalai Lama sobre Prajnaparamita, naquela parte que diz o Buda estava praticando a iluminação, né, antes assim, na ambientação do próprio sutra, a tradução que está em português é assim: visão do profundo. O Buda estava praticando a visão do profundo, a percepção da visão do profundo. Então isso é muito interessante, assim, a manifestação do profundo, visão da manifestação do profundo. Então, profundo, natureza primordial, manifestação do profundo, aparência. Uma expressão feliz, expressão interessante. Então, natureza Vaja é a percepção das aparências como manifestação do profundo, né? Ou seja, da natureza primordial. Então, aqui tem esse pequeno texto que eu redigi, que é indo ao ponto último, que trata dessa realidade Vajra, que é isso que eu estava explicando para vocês, né? Então, quando nós começamos a olhar a realidade Vajra desse modo, tem uma inversão na nossa mente. A gente reconhece o samsara como um estado particular, ou como uma multiplicidade de estados particulares que podem surgir como se fossem externos. Então, o surgimento externo e o conteúdo que a gente vê, a gente reconhece aquilo como uma condição particular, uma condição construída por coemergência particular, né? E a gente vai reconhecer essa liberdade da mente de se conectar de um jeito ou de outro como um estado natural, aquilo que é a condição natural. Então, vindo dessa visão, que precisaria estar presente, é a partir disso que nós vamos entender o que significa repousar na presença. Sem isso, muito difícil que a gente possa sequer descrever esse aspecto, né? Essa prática. Então, esse repousar nessa condição natural, ele pressupõe essa nossa capacidade de ver o aspecto profundo dentro do aspecto manifesto, né? Isso em si mesmo já é o que se chama tatata, que é a dupla visão, né? A gente vê o que é comum e vê o que é extraordinário no mesmo fenômeno. Então, reconhecendo ou não, quer a gente entenda isso ou não, quer a gente veja isso ou não, incessantemente nós usufruímos da liberdade natural. Por quê? Porque se nós estamos presos em alguma coisa, limitados, operando com a mente limitada, nós estamos naturalmente manifestando essa mente limitada como uma expressão da natureza livre da mente. Se a gente escreve alguma coisa no quadro, aquilo é alguma coisa muito limitada comparando com tudo que pode ser escrito num quadro.
Mas aquilo mesmo, como está ali, é a expressão da liberdade do quadro. Então a manifestação comum, a manifestação limitada, ela é uma expressão do aspecto livre. Então isso é que nos permite essa visão tatata, né? A gente não vai pensar que tem um cosmos num rabisco, mas aquele rabisco, aquele aspecto limitado, ele é uma permissão, é uma liberdade. Mais do que uma liberdade, ele é sustentado por esse aspecto primordial. O quadro, quando nós vamos olhar, ele não é um exemplo perfeito. Mesmo a tinta não é um exemplo perfeito sobre um painel. Porque o quadro, ele aparentemente é inerte. Agora, se o quadro, ele mesmo produzisse o risco, aí estava mais perto. Então, natureza primordial é algo que não precisa de alguém que risque sobre o quadro. Ele se autoproduz. É como uma pintura que se autoproduza. A gente não precisa de um agente externo. Então, esse aspecto que pertence à própria natureza primordial, que produz as coisas, ainda que nem sempre seja fácil a gente entender esse significado, isso é a sabedoria primordial. Aquilo que parece limitado, né? Esse processo cognitivo que nos permite um giro, isso já é sabedoria primordial. Então, incessantemente nós usufruímos da liberdade natural e da sabedoria primordial. Então essa liberdade natural, ela pode surgir na forma de luminosidade ou de potencial de ação. Quando surge na forma de luminosidade, isso é o exercício do potencial de ação. A ação se dá por luminosidade, a capacidade de produzir os conteúdos, né? Então, a meditação na qual nós temos uma clara presença e experiência disso, em meio ao nosso silêncio, isso é a prática da presença. É assim. Então isso aqui é uma meditação específica. Então, se a gente for olhar as várias etapas que nós vamos penetrando, a gente primeiro estabiliza o corpo, né? Estabiliza a mente, estabiliza a energia, paisagem, vai aprendendo tudo isso, né? Aí lá pelas tantas nós começamos a penetrar em cada um desses aspectos, colocando uma configuração específica. Nesse momento a gente entra nesse ambiente de paisagem, né? Essa região que rege paisagens e mandalas se estabelece na mandala primordial, onde nós naturalmente reconhecemos esse ponto, né? Só que aqui no início a gente não tem a gente tem um reconhecimento de que essa mandala é incessante. Mas isso ainda é novo para nós, então a gente faz uma prática de meditação. Quando nós temos isso de uma forma natural, isso não é mais necessário que se apresente através de uma instrução do tipo fique em lótus e mantenha esse olhar, isso não é necessário. Mas aqui nós estamos usando um processo gradual. Então, ainda que a gente esteja avançando, nós estamos fazendo uma prática que necessita descrição. Mais adiante nós vamos ter a naturalidade disso. Então, nessa prática que eu vou descrever, há 4 etapas, sendo que a primeira etapa é a mais controlada e a última é sem a necessidade de um balizamento. Então eu vou descrever essa primeira. Então, para não complicar, eu vou descrever só uma. Senão a gente vai se atrapalhando, assim, né? Então, assim, de dentro da natural estabilidade sem esforço, nós temos natural estabilidade, aí tem os lungas, sem esforço. Esse sem esforço inclui também, assim, sem restringir, sem nada, sem forçar coisa alguma. Natural, estabilidade sem esforço.
reconhecemos o espaço ilimitado vivo. Através dessa explicação toda que eu dei, né? Assim, agora estou dando o sumário, né? a prática. Reconhecemos o espaço ilimitado, só que a gente percebe que ele é vivo. A gente não deveria imaginar assim, o espaço ilimitado como um buraco. O espaço ilimitado vivo, ele mesmo pode escrever. Ele não precisa, ele não é um substrato. Ele é vivo. Mas ele se manifesta sem a necessidade da forma. Eu não preciso colocar nada escrito para que ele apareça. Ele é esse potencial. Então aqui nesse caso, como nós estamos focando a energia, então a própria energia já é a manifestação natural disso. Então nós vamos ver esse espaço ilimitado sem a necessidade de nós encontrarmos qualquer objeto. Então, sem forma, bolha ou qualquer dos escândalos. Sem necessidade de discriminação de observador ou identidade pessoal. Não procuramos nada. A gente não está buscando alguma coisa. Nós estamos apenas presentes. Nem rejeitamos. Agora, ainda que a mente consciente não opere desse modo, a visão pensa. Então é necessário que a visão esteja na mandala. Ela esteja na mandala sem que a gente precise fazer uma elaboração mental que nós estamos na mandala. Porque aquilo vem como um resultado natural de múltiplas práticas que a gente fez, né? Então, e na sequência, nós voltamos para a condição da lucidez discriminativa, que brota da própria região do silêncio, onde as coisas surgem e desaparecem. A gente reinstala a Prajnaparamita, sabedoria prístina, né? E aí, com isso, nós localizamos que esse estado parado tem vida dentro. É um espaço ilimitado de possibilidades. Ele é dharmata. Naquele exemplo do lenço do Buda, que ele dá nós no lenço, né? Ele vai perguntando para Sangha o que é aquilo. Aí todo mundo vai dizendo, é um nó sobre um lenço, 2 nós sobre um lenço, 3 nós sobre um lenço, até 6 nós. E quando ele chega no 6º nó, ele pergunta, eles dizem 6 nós. Aí ele pega aquilo e começa a puxar assim. Se eu quiser dissolver os nós, eu faria assim? Aí as pessoas dizem, não é assim. Então como é que a gente faz? A gente dissolve na ordem inversa. Então, por exemplo, não é pelo esforço ou por uma energia adicional que a gente coloca sobre as coisas que os obstáculos se dissolvem. Os obstáculos não vão se dissolver pelo mesmo mecanismo que a gente criou os obstáculos. Eles vão se dissolver pela dissolução natural das operações que criaram aqueles obstáculos. Então o Buda descreve isso. Então aqui, esse estado ilimitado de possibilidades, ele na verdade é como se fosse o lenço. O lenço é um bom exemplo, porque ainda que ele tenha nós atados, ele continua sendo o mesmo lenço original, ele não é um outro lenço. Ele não é outro objeto, é a mesma coisa, só que tem uma configuração. Então a nossa mente primordial também, ela adota configurações, e essas configurações elas se manifestam como os nós. Esses nós são criações. Esse nó é tanto lenço quanto a onda é mar. Mas a onda também é uma configuração do mar e a gente tem uma sensação de que tem uma identidade ali, né? Do mesmo modo que no
lenço, o nó também aparentemente tem uma identidade. Então aqui nós estamos nesse estado e vemos que há essa vida dentro, né? Então esse espaço, ele pode ser representado por essa expressão, espaço ilimitado de possibilidades, ou dharmata, ou lenço. Algumas vezes isso também é chamado de clara luz. No caso do oceano, é a clara luz mãe. Essa expressão clara luz mãe, ela é muito extraordinária, porque ela nos permite compreender a nossa manifestação imerso num ambiente muito amplo que ultrapassa qualquer traço de individualidade. É um pouco assustador, né? Essa imagem de clara luz mãe, ela pode ser também desafiada ou entendida ou aproximada pela noção daquela imagem que o Osho certa vez mencionou, que é uma porção de água dentro de uma garrafa, porção de água do oceano dentro de uma garrafa que flutua no oceano. Então aquela porção de água se sentindo completamente amedrontada, aflita, porque a garrafa poderia quebrar e ela se misturar no oceano. Então é uma situação parecida. É como se nós tivéssemos essa mesma característica da clara luz mãe e estamos completamente apavorados que de repente nós vamos... É como a desintegração dos nossos referenciais particulares. Nós temos uma sensação de segurança porque a gente se ancora em referenciais que a gente escolhe. É como se tudo que a gente possa abarcar cabe numa pequena garrafa. A gente põe um pouco de água dentro e se identifica com aquilo. Mas se a gente quebrar isso, nós somos o que mesmo, né? Ainda que a gente esteja vivo, aí é como se a gente não tivesse escolhas, não tivesse um eixo, não tivesse um referencial especial que a gente pudesse se identificar e seguir se manifestando daquele modo. E ainda assim nós estamos vivos. É uma aflição, assim, né? Quando isso é visto pelo olhar do Sansara. Às vezes eu também uso essa noção de como um pequeno animal, como uma Maria Farinha, ela tem uma sensação de segurança no pequeno buraco na areia na beira da praia, né? Aquilo não é nada. Naquela praia toda, ela escolheu um pedacinho daquela areia, fez um buraquinho, e ali dentro ela se defende, né? Então nós também escolhemos numa vastidão, a gente escolhe uma pequena porção através da qual nós manobramos a nossa energia. Se a gente perder aquilo, é como se a gente estivesse efetivamente aflito, assim, né? Então aqui nós transitamos por essa região onde essas imagens surgem e esses desafios também surgem. Então daí surge essa expressão clara luz mãe. Só que essa clara luz mãe, ela é viva. Ela é uma forma de explicar o oceano, explicar os espaços abertos através dos quais nós podemos surgir. E aí nós contemplamos também a energia dinâmica. Agora, se vocês observarem com cuidado, essa descrição, ela tem 5 itens, né? Então essa secção sobre a prática do repousar na presença tem 4 divisões, sendo que a primeira tem 5 itens. Desses 5 itens, 2 deles
se refere justamente a uma prática de... Quer dizer, os 5 se referem a uma prática que oscila. Numa parte, nós nada procuramos nem rejeitamos, apenas estamos presentes dentro desse espaço. Em outra parte, nós voltamos à condição de lucidez discriminativa, ou seja, nós olhamos para aquilo, fazemos surgir um observador lúcido que olha. Ele olha com o olho de Prajnaparamita. Depois nós voltamos a dissolver esse observador e repousamos na presença, que é o outro lado, né? Então a gente vai oscilar, de vez em quando a gente retorna para a contemplação, depois nós retornamos para esse aspecto livre. Assim. Então nós também poderíamos descrever isso como uma prática de shamatha pura, né? Isso tá, esse nível começa assim, né? Nós iniciamos em shamatha pura, circundados pela natureza vaja. Shamatha pura em Rigpa. E aí eliminamos totalmente qualquer discriminação. Depois retornamos para contemplar esse estado parado. E nós geramos uma consciência sobre esse estado parado. E reconhecemos isso nos vários nomes. Aí retornamos à condição onde não fazemos nenhuma discriminação. Que, enfim, é a prática mesmo. Né? Essa que não faz nenhuma discriminação é a prática. A outra é a prática da lucidez discriminativa do Prajnaparamita. A gente vai oscilar de uma para outra. Né? Então eu vou descrever inicialmente isso, né, como uma indicação de prática para vocês. Então, hoje à tarde vocês vão trabalhar um pouco nisso. Mas eu gostaria de deixar um espaço aberto para alguma pergunta. Cada vez tem menos instrução, né? Por quê? Porque nós estamos indo em direção a coisas mais simples, não mais complicadas, né? Mas como eu expliquei para vocês, não tem bem como chegar nisso, senão como um resultado da aplicação ou da continuidade da prática anterior. Nós estamos dentro de uma... Eu tenho que relembrar sempre isso, né? Nós estamos fazendo uma descrição de um caminho gradual. Existe o caminho direto. Ou seja, no caminho direto nós somos apresentados para as coisas, nós cessamos a mandala e não perdemos. Quem não consegue fazer isso direto tem que fazer isso por meditação. Meditação é assim, a gente recebe uma instrução, a gente tenta fazer aquilo, depois tenta estabilizar. Depois tenta estabilizar em condições de perturbação. Aí a gente gera essa visão, assim, né? É assim. Então aqui eu estou descrevendo o caminho gradual. Isso não quer dizer que a gente precise sempre fazer através de um caminho gradual. Mas o caminho gradual é útil. No caminho gradual? A prática do caminho gradual inclui a meditação. Na prática de Guru Yoga, seria a prática direta? Guru Yoga pode ser um resultado da prática gradual. A gente também pode pensar que é um caminho direto. Pergunta de Everton Costa. De que cidade? Não sei, vou perguntar para ele. Quantas vezes por dia seria necessária uma meditação básica para manter serenidade e paciência? E qual o livro que o Lama poderia indicar para que trate uma explicação sobre mandala e sobre a prática de shamatha?
Eu acho que uma forma muito hábil é se ele procurasse um tutor assim que explicasse para ele, né? Tem uma vantagem, né? Mas se ele pretender olhar por livros, tem um livro maravilhoso que é Mente Zen, Mente de Principiante, de Surya Suzuki, né? Um livro inspirador, assim. Eu acho que é uma boa forma, assim, não é direto também, né? Uma boa forma. Tem os livros do professor Alan Wallace, que ele vai apresentar isso de uma forma muito detalhada, né? Muito acadêmica, detalhada e inspiradora também, né? Vai ser uma boa coisa. Evolução da atenção. Se eu sugerir 2 horas, ele só puder meia hora, ele vai ficar se sentindo mal, né? Se eu sugerir meia hora, ele puder 2 horas, vai ser um desperdício, né? Então eu dou essa sugestão de que ele faça de modo progressivo, né? Começando com 15 minutos e vá aumentando, e veja como é que a vida dele se dá com isso, assim, né? Mas quem praticar 1 hora por dia é uma boa prática, né? Praticar 2 horas por dia, maravilhoso. 3 horas por dia, sim, a pessoa está em treinamento, está avançando, né? Isso, nós estamos com foco na energia, vocês ampliam, praticam cada uma dos 5 lunges, né? Praticam cada um, estabilizem isso, isso é chamata. Aí abram a visão em geral, mantenham isso aberto. Aí percebam que vocês podem se engajar nisso, se engajar naquilo e voltar. Se engajar, voltar. Então essa possibilidade de ir e voltar revela esse potencial vivo. Vocês também podem se engajar cognitivamente, pensar sobre as coisas e também retornar. Isso é característica desse espaço livre. Agora vocês se mantenham simplesmente nesse espaço livre. Sem precisar pensar nele. Aí de tanto em tanto vocês pensam sobre ele, né? Mas essencialmente ao redor vocês considerem a mandala da natureza Vajra, espaço Vajra ao redor, né? As múltiplas coisas elas surgem através do pensamento cognitivo e dos sentidos físicos que se manifestam enquanto objetos, né? A mente livre se manifestando através desse surgimento por condicionantes. É que as coisas surgem de um certo jeito, ou surgem de outro jeito. Elas têm um potencial de surgir. Então a gente olha esses aspectos, né? Isso é a prática do Prajnaparamita com relação às aparências e à nossa operação mental. Então a gente se mantém fazendo essa prática. Por favor. E quando surge uma coisa desconhecida, assim, alguma coisa que apareceu e aquilo nunca aconteceu, assim? Eu já não saberia o que dizer, assim. Se é uma coisa desconhecida, eu desconheço mais ainda. E o que seria essa coisa desconhecida? Não, uma cena, vamos dizer, que nunca aconteceu com a pessoa, assim. A pessoa vê alguma coisa? Vê alguma coisa. Alguma coisa que poderia vir a acontecer, enfim, mas nunca...
Geralmente brotam coisas que ou tu pega do passado ou Aqui a gente não vai focar o conteúdo. Não, mas quando brota isso? Aquilo brota e a gente deixa passar. A gente não foca o conteúdo. A gente de novo amplia o elemento éter, amplia o elemento ar. Cada um deles se mantém nesse foco com energia. Se brotar, a gente deixa passar. Como? Não rega. Se aparecer um rapaz forte, grandão, peludo, lustroso, aí você deixa passar rápido. Aquilo ali é um problema. O problema é certo. Sinal não auspicioso. Assim. Isso. Se aparecer um rapaz de barrete preto, barbudo, caminhando rápido, casaco verde, aí então. Lemo, eu estou ficando muito confusa na chamata pura. Eu estou contemplando o vazio, só que de repente tem formas demais, eu fico meio perdida. E tem acontecido de toda vez que eu estou na chamata pura, eu durmo. Acho que agora me passou pela cabeça voltar nos lunges. Isso mesmo. Então, tá, vou voltar nos lunges. É porque o sono ele tem esse, o longo do elemento terra, ele o elemento água, o elemento fogo dá um calorzinho assim. Elemento ar, uma respiraçãozinha, aí a mente vê um cinzazinho assim, assim, essas etapas elas acontecem. Mas agora na meditação a gente faz o contrário, né? O longo do elemento éter, elemento ar, elemento fogo, força, poder, né? Elemento água, sem tensão. Elemento éter, elemento terra, estabilidade. Aquilo já parece a iluminação mesmo. Assim. É assim. Aí com o chamata pura a gente abre a visão, abre tudo. Assim. Mas como a gente está estabilizando o lung, a gente vê direitinho. Se alguém se move, alguma coisa acontece, a nossa atenção vai, nosso lung é modulado. Aí é muito impressionante como nós operamos por modulação de lung. Assim. Lama? Quem? Esse processo de apagar e acordar tem a ver com a ordem dos lungs? Se começar pelo éter e for até a terra? Não. Aqui nós estamos considerando todos. A sequência deles. Mas o que faz dormir e o que faz acordar? Qual a diferença? Bom, o sono final é o elemento éter, né? Aí o sono mesmo acontece quando o elemento éter começa a ser modulado por uma imagem interna. Quem pratica meditação, assim, meditação zen é ótimo para isso. Eu lembro perfeitamente disso, assim, né? Porque eu de um tempo eu meditava sempre com os olhos aqui, né? Eu queria fazer isso, né? Detalhe só, né? Aí tem a visão aqui e aqui tem um espaço livre, né? Aí o que acontece? Então assim, de repente no espaço livre aparecem outras coisas mais interessantes, né? E tu sai desse espaço, passa por a atenção da mente, passa para o espaço livre, porque o olho da mente ele foca qualquer coisa. Ele não precisa ficar preso no estímulo sensorial, né? Aí de repente é como assim também, estou olhando para frente, aí pode surgir outras imagens que se superpõem. Aí a gente perde o foco na imagem que brota do estímulo sensorial e começa a focar as imagens
que são produzidas pela própria mente, né? Aí se tiver um torporzinho, assim, uma queda de elemento terra, a pálpebrazinha pesa. E arde um pouquinho e pesa, assim. Pronto. A gente fica meditando com o olho fechado. Uhum. E aí, quando surgiu uma imagem e nós começarmos a sustentar o nosso lunga pela manipulação da imagem, provocando outras imagens do nosso lunga sobe ou desce, nós estamos pensando. A gente sempre pensa assim, através de imagens e lunga. Aí nós estamos sonhando, na verdade. Começou a sonhar. Continua vindo como se o olho tivesse aberto. Isso é verdade. É bem isso me acontece muito. O que é isso? Isso é a luminosidade. Isso é um elemento éter intenso. Né? Eu fecho o olho, mas eu continuo. Eu falo, puxa, eu quero dormir, estou aqui. Às vezes a gente pode até, eu estou vendo tudo, agora eu vou abrir para ver se está no mesmo lugar mesmo. A gente abre, não está, não é o mesmo lugar. É parecido, mas não é igual. Alguém falou? Lama? Yo quería saber, cuando nosotros vamos acumulando diariamente práctica de shamatha y de contemplación, es natural, sería natural que precisáramos menos contemplación analítica y naturalmente vamos a descansar más en la práctica de shamatha. ¿Es posible así? Que se vaya cortando el tiempo del análisis conceptual. Com certeza. Uno va captando más intuitivamente. Especialmente quando a pessoa vai começar a contemplar a energia, aí o aspecto cognitivo se queda de lado. Y una pregunta más. Cuando usted escribió de forma muy clara, cuando el practicante reconoce la clara luz madre y en un instante las referenciales se deshacen, eso aparentemente sería algo bueno, positivo, y quedaríamos liberados de esas fijaciones, pero ¿no podría ser al mismo tiempo un poquito peligroso para nuestra estabilidad mental? Si de golpe se disuelve la diferencia entre yo y aquello que no es yo, ¿qué podría pasar allí? ¿O es el propio maestro el que introduce al practicante hacia ello? É que se a pessoa tem algum tipo de medo, ela já não consegue isso, porque ela está centrada, né? Então, para a pessoa avançar dentro disso, a noção de um eu, ela já está menos arraigada, né? Eu não conheço nenhuma descrição de algum problema nisso. Fico pensando assim, como é que isso poderia dar um problema, né? É que é sempre uma coisa assim, é como se a pessoa olhasse de cima. Ela sobe um pouco acima e olha tudo, ela vê melhor tudo. Não é uma coisa que a pessoa está num lugar e substitui aquilo por uma outra coisa, que não inclui a primeira. A pessoa olha acima e a sua visão inclui os estados anteriores. Ela não fica rejeitando a condição de separatividade, por exemplo. Ela não rejeita, ela vê a condição de separatividade como um caso particular. Ela não entra em conflito e nem perde a capacidade de se mover dentro de uma condição separativa. Ainda assim, quando nós vamos descrever essa noção de que a nossa natureza ultrapassa as identidades, essa descrição, uma vez que nós estamos fixados em identidades, ela é um pouco aflitiva.
Mas ela é aflitiva porque nós não estamos olhando isso a partir da própria experiência, nós estamos olhando isso desde uma conceitualização. Nós estamos dentro do samsara olhando uma conceitualização do que seria a dissolução disso, né? Se a gente, por exemplo, descrever... Outro dia eu ouvi o Roberto Fischer, lá de Pernambuco, né, de Recife. Ele é muito inteligente, assim, muito interessante, né? Outro dia a gente estava conversando, ele estava falando de uns exemplos que eu fiquei... Assim, ele é psiquiatra também, né? Então ele está me contando como é que ele faz para lidar com pessoas que às vezes estão com uma dificuldade, eles não conseguem ultrapassar um obstáculo. Ele diz, veja o que já aconteceu na sua vida. Ele pega o que já aconteceu. Imagine assim, uma quantidade incontável de espermatozoides tomando um rumo. Assim, todos ou competindo ou se auxiliando, mas é uma corrida onde só um vai conseguir, né? Aí eles passam por um caminho tortuoso, chegam num lugar e aquele óvulo é rodeado de competidores e um penetra no óvulo. Quando ele penetra, fim daquela consciência. Aquela vida, ela foi. Aí começa as divisões celulares. De repente aquilo toma uma forma e surgem os órgãos, bate o coração e tem uma consciência operando ali dentro. Esse ser que está ali dentro, ele está preso numa caverna onde não há porta de saída. Você já esteve numa situação dessas? Você esteve preso num lugar, alimentado por um cordão, sem porta de saída e sem espaço. Você ficou 9 meses ali dentro. Em nenhum momento você pôde encontrar qualquer possibilidade de saída, porque você passou a mão por tudo e não viu um lugar. Você teve que encontrar uma saída disso. Essa saída, ela foi assim, de repente surgiu um peso em cima de você equivalente a um automóvel em cima de você. Aquele cordão que trazia alimento para você ficou apertado e deixou de pulsar. E você não sabia para que lugar você ia sair. Agora você está se queixando disso que você está vivendo. Aí você teve que fazer aparecer a saída com o seu próprio corpo, rasgando. Assim. Aí quando você saiu, todos os seus referenciais tinham desaparecido, você não tinha mais alimentação pelo cordão, e você teve que ondular o seu corpo para poder respirar e se manter vivo. Né? E você está reclamando do imposto de renda. Aquilo é assim, ainda levou uma palmada, foi espancado ainda. E o primeiro rosto que você viu, qual foi? O adversário, sua mãe. Pense, né? Esse eu acho que é um bom exemplo, assim, né? Você está falando de algum problema, então eu vou lhe explicar. E você passou por isso. Você tem um impulso vital que lhe faz ultrapassar isso. Então esse impulso vital que passou por aí é o mesmo que pode lhe ajudar agora. Assim. Então você tome isso, veja esse impulso e atravesse as suas dificuldades. Pense. Né? Ainda isso, né? Mariana Aurélio, que está no Rio de Janeiro. De que cidade? Não conheço a Mariana. Está num quiosque na Praia do Leblon, tomando água de coco.
Não, isso já é um abuso. Pergunta que temperatura está lá. 25 graus. 25 graus. Sol. Os carioca aqui estão entrando agora em sofrimento. Ela faz a seguinte pergunta lá do Leblon. Ainda tem perguntas, né? Diz para ela ficar usufruindo da presença, não precisa pergunta. A consciência lúcida que pode emergir durante a prática da presença, podemos chamar de mente de Amitabha, e de onde surgem todas as deidades? A visão discriminativa que surge desse espaço entre não é humana, não tem centro e é múltipla? E o que tinha nessa água de coco? Certeza que é só água de coco? Pensa, né? Não. Insolação. Toma mais uma, gelada agora. A resposta é sim. Não sei bem, mas é sim. A origem das deidades é a natureza primordial. As deidades surgem da compaixão. Aí Chenezig, quando essa visão livre se encontra com o mundo artificial e o sofrimento fica visível, aí surgem as deidades, né? Todas elas são manifestações da compaixão. Todas elas são manifestação do Buda primordial, né? Amitabha inclusive, né? Essa consciência clara, isso é Amitabha, né? Sabedoria discriminativa. Mas Amitabha, por sua vez, é inseparável de Samantabhadra. Tiago Rinpoche dizia, tanto faz falar em Amitabha ou Samantabhadra, né? Buda primordial. E ela está fazendo o que no Leblon, então, lá no meio do vento? Não, ela deve estar em casa, na lagoa. Ah, tá. Aquilo está bonito, né? Então tá bem. E o livro, Mariana, está indo? Eu estou precisando desse livro pronto aqui. O Luiz Felipe já está ameaçando lançar uma edição xerox do Meditando. Ele me deu um ultimato. Que coisa, né? Pense, né? Mas essa eu não assino. Calma. O Meditando e o Joia estão esgotados, né? O Mandala ainda tem alguma coisa e a Roda da Vida, né? Mas agora, quando a gente for fazer a reedição, a gente vai ter que fazer a correção do português. Então nós estamos redigitando todo o livro, arrumando todo ele, né? A gráfica está fazendo isso, aí demora um pouquinho mais. Como? Esse desapareceu? Mas ele é pequeno, né? Relações e conflitos a gente digita de novo. Aquilo é coisa pequena. Vamos. Quem? Eu. Sobre Lung, o senhor indica alguma leitura? Porque esses temas, eles aparecem... Deixa eu pensar assim, como fazer isso. Eles são super econômicas, as descrições disso. Eles aparecem em outro contexto. O Lung explicado desse modo, ele dentro do Mahayana, ele praticamente não existe. Assim. E, por exemplo, onde nós dizemos Lung, a gente poderia ler Prana. Mas
talvez o melhor seja nos textos de medicina tibetana. Uma coisa assim, né? Porque aí tem isso também. Tem Zinguangyal. Aí já é o Dzogchen, né? Aí também. Claro. Mas é curioso que sempre que eu converso com a Catarina, por exemplo, ela de medicina chinesa, né? Eles têm uma percepção de Lung super desenvolvida, né? O Luiz Felipe também, ele me fala do Lung, que não é Qi, é Ti, mas aí já não é Ti, é Qi, é Chen, e tem outros nomes todos, né? Então os chineses eles vão dando vários nomes para Lung, né? Então, eu não conheço isso na abordagem chinesa, né? Mas eu, quando converso com o Felipe ou com a Catarina, eu sempre acho bem interessante assim. Mas eu acredito que o melhor é pegar esses roteiros que eles não são tão complexos, né, e tentar meditar mesmo. Assim. Lama, aqui na frente. No retiro, o Lama está fazendo uma explicação assim, no aprofundamento da meditação. Né? Eu queria saber assim, se depois do retiro, na prática diária, a gente pode seguir tentando diariamente esse aprofundamento, ou é melhor se aprofundar em cada um dos itens primeiro e ir gradualmente? Eu sugeriria que vocês procurassem um tutor para acompanhar isso. Vai ganhar muito tempo, né? Vocês vão conversando com eles. Aí pode fazer isso no cotidiano. Aí na medida que faz o cotidiano, pode ser que surja também retiros mais longos, mais curtos, né? Que a pessoa faça aí, é uma boa coisa. De manhã, o Lama falou sobre atravessar a mandala Vajra, né? E aí eu queria que falasse um pouco mais sobre isso. Ou, porque também tem a linguagem de entrar pelas costas, entrar de costas, né? Na mandala. Então para mim não ficou muito claro o que é atravessar a mandala Vajra. Eu estava pensando, esse tema, talvez a gente pudesse... Esse entrar de costas na mandala significa que eu não vou tentar ver uma mandala. Eu vou olhando coisas. De repente eu me vejo dentro da mandala. É esse método como eu estava descrevendo. Hoje de manhã a gente senta e eu observo uma coisa, observo outra, observo outra. De repente a gente tem uma visão coletiva daquilo. Aí surge uma visão que parece que então ultrapassa em todas as direções. Aí eu estou vendo a mandala, que é um fenômeno amplo, a partir de um esforço individual. Mas eu quando vejo a mandala, não vejo a mandala. Eu olho para as coisas e vejo aquilo. Então eu não entrei de frente, eu entrei de costas no sentido. Porque eu entro vendo já as coisas, mas eu não preciso ver o conceito mandala. Se eu tentar ver o conceito mandala, eu vou estragar tudinho. A gente não consegue entrar. Como? Atravessar, eu não sei se eu falei de atravessar a mandala. Como? Atravessar o portal, talvez, né? Isso que eu estou falando assim. Atravessar o portal para entrar na mandala. É isso. Isso foi de manhã, agora de tarde já é uma outra coisa, né? O sentido mesmo é assim, a gente vai tomando as mandalas, a gente vai sempre subindo, né? Mandala absoluta, assim, a gente vai subindo, a gente não cruza, entra para um lado e sai pelo outro, né? Se é que tem esse sentido, não é isso, né? E se eu disse isso, eu já retirei.
atravessa para outra margem. Isso é uma outra coisa ainda. Mas revogue essas disposições em contrário. Então eu vou fazer a dedicação e aí usa conduz. Deixa eu usar conduz. Então que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. O Mestre Universal da Paz e da Compaixão